primeiro lugar, boa tarde. Quero adjudar o agradecimento aos professores Maurício e a professora Adri, que vão avaliar o artigo escrito pelo meu super mega orientando Vinícius Germano, com o tema Percepção da comunidade LGBTQIA+, das campanhas voltadas à diversidade sexual e de gênero no Brasil. Vini, só repetindo uma coisa que tu já sabe, a gente tem 20 minutinhos. Se eu achar que de repente vai prolongar demais, eu te dou um toque com base em 5 minutinhos. Tá bom? Então, tudo contigo. Então tá, boa tarde. Como a Adriana apresentou, sou Vinícius Costa Germano. Esse é o meu artigo, a minha orientadora. E os principais tópicos que vão ser apresentados nessa apresentação vão ser a representatividade, pinkwashing e pink money. Esses dois termos eu vou explicar um pouco mais para frente na apresentação. Comunicação e a comunidade LGBTQIA+. O objetivo geral desse artigo, então, foi analisar de que formas marcas têm se posicionado e se comunicado com a comunidade LGBT aqui no Brasil e como a comunidade LGBT tem percebido essas comunicações. Então, mais especificamente, identificar através de campanhas e analisar também se o discurso condiz com a atitude que as marcas têm e avaliar também de entrevistas o grau da eficácia dessa representatividade que as campanhas almejam. De base teórica, eu utilizei bastante esses autores que falam principalmente sobre comunidade LGBT, a publicidade e a comunidade, o mercado, o consumo e pink money, que eu acho também. Mas antes de tudo é necessário a gente contextualizar um pouco. Como eu acredito que vocês leram o meu artigo, LGBTQIA+, é uma sigla que representa a comunidade composta por lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis, pessoas queer, intersexo, assexuais e dentre tantas outras identificações agrupadas pelo símbolo de mais. E também achei interessante e importante a gente trazer um contexto histórico, um resuminho, que vai dar base também para esse trabalho, que é a luta, a resistência da comunidade, que começa lá em 1969, principalmente no estopim, na revolta de Stonewall, que o dia ficou marcado então como o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que a gente celebra. O mês também acabou se tornando parte dessa celebração. E a luta, a partir daí, começou em 1990. Ser gay já não era mais tratado como uma doença pela OMS. Em 2018, 28 anos depois, a transexualidade já deixa a lista de doenças consideradas pela OMS também. No ano seguinte, aqui no Brasil, trazendo um contexto mais local, a terapia de conversão, ou a cura gay, passa a ser proibida, passa a ser crime. Antes era legalizada, era comum ver em sessões de terapia, psicologia e tudo mais. E em 2022, então, se estima que 12% da população brasileira seja da comunidade. Esse é um dado que a USP e a Unesp trazem, porque tanto o censo como o IBGE ainda não tem um levantamento que só deve começar a ser feito nos próximos anos. Então, isso é uma estimativa, esse número pode ser bem maior, que equivale a mais ou menos 19 milhões de brasileiros. Em 2022 também o Brasil foi eleito pelo 4º ano seguido o país que mais mata pessoas da comunidade LGBTQIA+ no mundo. Esse é um dado que eu trouxe do dossiê de mortes e violência contra a comunidade LGBT em 2021. E a partir disso, então, a gente traz como a publicidade uma forma de influência no comportamento da sociedade para poder aceitar melhor, conviver melhor com as pessoas, para poder todo mundo viver em harmonia. E em 2019 se estima que o valor movimentado só no Brasil
por pessoas da comunidade tem ultrapassado os 96 bilhões de dólares, o que equivale a uns 460 bilhões de reais. E a partir do momento que as marcas começam a perceber isso, elas começam a se movimentar, a ter uma postura, a perceber a comunidade LGBT como um público em potencial. Então, a partir daí surgem dois termos importantes, que é o Pink Money, a comunicação das marcas baseada no apoio ao público LGBT. E 60% desse público está mais propenso a gastar mais com marcas que realmente possuem valores sociais, apoiam a causa, mas também surge um termo antagônico, que é o Pink Wash, que é esse mesmo comportamento, só que de uma maneira superficial, totalmente comercial, usando majoritariamente o interesse financeiro, ou seja, não tem um apoio de verdade das marcas, só querem dizer que apoiam, mas não apoiam de verdade. Então, a metodologia utilizada nesse artigo, na análise, foi a de pesquisa exploratória e descritiva, os procedimentos, pesquisa de campo por meio de entrevista, com base no roteiro sendo estruturado, e a pesquisa bibliográfica, para ver quais eram as campanhas que abordavam a comunidade LGBT, que tentavam se comunicar aqui no Brasil. Então, essa foi a análise feita. Para as campanhas no referencial bibliográfico, campanhas com veiculação entre 2018 e 2023, nos últimos 5 anos, voltadas à comunidade LGBT, de marcas de conhecimento geral que se posicionam como marcas líderes no segmento de atuação aqui no país. E para as entrevistas, foram realizadas 7 entrevistas junto à comunidade LGBT, justamente para entender como é que as pessoas, os indivíduos pertencentes a essa comunidade, percebem e entendem essas campanhas que eu trouxe aqui, realizadas por Google Meet no mês de maio. Todas as entrevistas totalizaram quase 10 horas de material gravado. E, enfim, o objetivo foi traçar o comparativo na percepção das campanhas e entender um pouco melhor sobre como as comunidades se sentem pertencendo à sociedade que a gente vive hoje. Então, para isso, as campanhas analisadas, a primeira delas foi a do lançamento do Volkswagen Polo 2022. Essa ação começou a ser promovida nas redes sociais da marca em maio de 2021 e se prolongou até o final da promoção do carro, né, até o lançamento do novo modelo. Essas peças traziam fotos, vídeos de um casal gay real, da vida real, e a recepção do público foi muito dividida. Teve muito comentário condenando a marca, porque alguns comentários retirados dessa postagem, inclusive, no Instagram da Volkswagen, dizem coisas do tipo: agora o Polo vai vir com marcha ré, quero ver quem vai comprar o carro agora porque gay não reproduz, e coisas do tipo, além de comentários também apoiando a marca, né? Então, realmente foi uma repercussão bem dividida e negativa acerca principalmente dos modelos, que, como eu falei, são um casal real. Pessoas que não aceitaram essa campanha foram atrás deles, ameaçaram eles, as famílias deles na vida real, só por causa dessa campanha. Também foi feita peças com casal lésbico, mas essas peças com casal lésbico não repercutiram tanto na mídia, então acabou passando super despercebido, e o que mais chamou a atenção mesmo foi a do casal gay. A segunda campanha, então, foi a da Shao Rimula, que em 2019 eles promoveram uma série de vídeos nas redes sociais de uma série chamada De Causa em Causa. Esse vídeo, em específico, traz a Afrodite, que é uma mulher trans caminhoneira de 70 anos, por aí, na época tinha pelo menos, que se descobriu depois de velha, tem toda uma trajetória, ela conta no vídeo, e não houveram tantas repercussões negativas acerca dessa peça, principalmente porque os comentários ficavam limitados. Tipo, ninguém podia comentar
na rede. Mas foi muito bem aceito pela mídia. Também trouxe aqui uma campanha do Burger King de 2020, que na época muitos movimentos conservadores nas redes sociais estavam levantando a hashtag quem lacra não lucra, e o Burger King foi lá e fez uma campanha homônima, revertendo 100% do lucro da venda dos sanduíches no dia do orgulho LGBTQIA+, dia 28 de junho, para doações para a Casa 1, que é uma casa de acolhimento e também de cultura que fica localizada em São Paulo, e a parada LGBTQIA+, São Paulo também. A campanha trazia estampando uma drag queen para representar a comunidade. A quarta campanha, então, foi a do Burger King também, pelo seguinte, como explicar, que trazia crianças sem nenhum roteiro, só fizeram uma pergunta como é que eles poderiam explicar, como é que eles enxergavam a comunidade LGBT. E resultou num vídeo muito bacana, muito legal, que também teve quem não se agradou com a peça e que fez campanha para o boicote da marca, dos lanches. E por causa disso, o Burger King lançou uma nota dizendo que se as crianças conseguem explicar esse assunto de forma tão simples e empática, os adultos também conseguem. Por fim, também achei importante trazer alguns posts que as prefeituras fizeram no mês passado, no dia 17 de maio, que é o Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia. Essa daqui é uma postagem da Prefeitura de Pelotas, que era assim mesmo, ficou no ar por 2 dias, repercutiu bastante de maneira também bem dividida. Essa é a legenda, que traz um contexto importante para o card. No Twitter, principalmente, o card veiculou com pessoas criticando a prefeitura, mas sem o contexto da legenda. Então, foi meio que tirado de contexto essa repercussão toda. Também achei interessante trazer o que as outras prefeituras fizeram a respeito disso. A de Porto Alegre, não achei nada. De Novo Hamburgo também não se pronunciou. A de Campo Bom fez um story com uma foto da cidade, escrito 17 de maio, Dia Mundial contra a Homofobia, sobre a Bifobia. E a de São Leopoldo promoveu uma capacitação para os trabalhadores da área de saúde do município para atender melhor a comunidade LGBT, em especial pessoas trans e tudo mais, que tem toda uma abordagem diferente e mais delicada, justamente por, enfim, questões que, né? Agora, sobre os 7 entrevistados. Não vou decidir não trazer o nome dessas pessoas para manter o sigilo delas, né? São pessoas diversas que, como eu falei, foram escolhidas como integrantes da comunidade. 2 mulheres trans hétero e uma mulher que é trans pode ser hétero ou pode ser lésbica, pode ser o que ela quiser. Uma coisa não anula a outra, é importante destacar isso. 3 homens gays e 2 mulheres lésbicas também, para saber o que essas pessoas pensavam a respeito dessas campanhas que a gente acabou de ver. Foi observado um padrão na vivência dessas pessoas, que no processo de identificação como membro da comunidade sempre houve no início uma negação muito forte, com exceção do entrevistado C, que falou que desde cedo já se identificava como um menino gay e que era bem aceito pela família e tudo mais, mas o resto de todo mundo trouxe bastante essa negação, esse preconceito, também muito atrelado à religião, o posicionamento de familiares, o bullying na escola, outras coisas, outras impressões que tinham por causa de coisas que veiculavam na mídia. E para isso eu trouxe 2 trechos das entrevistas. A primeira delas é do entrevistado dele. Foi um tanto conturbado esse processo, visto que eu venho de uma família muito religiosa, testemunho de Jeová, também uma criança bem limitante quando se trata de sexualidade. E como um dos fundamentos da religião, as pessoas que não seguem essa doutrina, tu tem que excluir elas do teu campo. Então ele diz que foi
escolhido pela família, ele e os irmãos dele, que também é uma mulher lésbica e um homem trans, desculpa. E também tem a entrevistada B, que foi a que mais teve esse processo, que teve o processo de aceitação e descobrimento mais tardio, com 33 anos. Hoje ela tem acho que 46, 47, se eu não me engano. Mas esse é o depoimento dela. E assim, fazer a cirurgia, pra mim, fez toda a diferença. Desde que eu fiz a cirurgia, eu comecei a construir uma autoestima e uma autoconfiança. E agora eu posso dizer que eu tenho uma vida. É um depoimento bem pessoal dela. E que, como ela falou, só agora, depois de ter feito a transição, a cirurgia de redesignação sexual, agora sim ela se aceita, ela começou a construir uma autoestima e, enfim. Sobre a aceitação na sociedade, todos concordam que houve uma evolução bem perceptível nos últimos anos, mas que ainda continua sendo um lugar inseguro para a população LGBT, em especial trans e travestis, o que reforça aquele dado que eu trouxe antes lá do Brasil ser pelo quarto ano seguido o país que mais mata LGBTs no mundo. E também foi um consenso entre os entrevistados que os homens gays são menos afetados pela violência e possuem mais oportunidades dentro da sociedade, para crescimento profissional e tudo mais, justamente por serem homens cis gays. Então, a percepção desse público sobre as campanhas. A do Polo, 2 dos 7 já tinham sido impactados por ela na época que foi veiculada. Eles consideram, todo mundo considera, unânime, que essa é uma abordagem muito tímida e discreta e acham que poderia mostrar mais. Não se sentiram representados e também não traz o produto como foco, o que falha nas duas coisas que a campanha pretendia fazer, né? Porque, como vocês podem ver aqui, o carro está fora de foco na foto. Então, se a comunidade também não se sentiu representada, logo acabou se identificando então numa campanha de Pink Washington. Por mais que tenha tentado, não rolou. Da Shell Rima, 3 dos 7 entrevistados conheciam essa campanha. As reações foram bem divididas. As duas entrevistadas trans, a A e a B. A primeira disse que via como uma homenagem, porque é incomum tu ver uma pessoa já de idade, trans, dirigindo um caminhão, trabalhando com isso. Então ela viu que isso poderia trazer para ela uma perspectiva de futuro interessante. Já a entrevistada B viu esse vídeo como um ato de transfobia que vai ser explicado no slide a seguir. Então acabou tendo um empate entre Pink Money e Pink Washington. Na minha concepção, enquanto pessoa trans que eu sou, essa propaganda é um desastre completo, um ato de transfobia. Qual a necessidade de expor o nome dessa pessoa? É atestar o fato de que essa pessoa nasceu homem e depois ela se tornou mulher, mas de forma desgastante essa veracidade sem constranger a pessoa. Porque isso para mim é extremamente constrangedor. Justamente por trazer o fato de mostrar na campanha fotos de como uma pessoa era antes da transição, tipo, como um homem antes de se identificar como uma mulher. Trouxe também a carteira de identidade com o nome não identificado. Então, isso tudo para ela acabou sendo visto como uma invalidação da identidade de pessoas trans. Então, ela reconheceu que até foi boa, mas a campanha podia ter sido abordada de tantas outras maneiras diferentes, que não fosse desse jeito, de maneira mais respeitosa. A campanha do Burger King, então, uma das 7 pessoas conhecia. E também foi consenso de que drag queen não é um bom representativo para a comunidade, porque não é uma sexualidade. Drag queen é uma arte, e principalmente porque fica muito caricato, reforça muito estereótipo.
E aprovaram a doação dos lucros, mas ficaram meio céticos se isso ia se manter somente no dia ou se isso ia também se estender ao longo do ano em outras oportunidades. Dessa daqui foi a mais conhecida, 6 das 7 pessoas entrevistadas conheciam. Foi muito bem recebida pelos entrevistados e a entrevistada F disse que é o tipo de ensinamento que a gente tem que ter e que muito do preconceito vem dos pais que colocam medos e insegurança nas pessoas. Porque as crianças, segundo ela, nascem puras, ingênuas e tudo mais. O entrevistado sempre traz uma fala interessante também. De certa forma, foi uma certa exposição para as crianças, né? Por mais que elas sejam ingênuas, que elas aceitem, eu acho que eu entendo talvez o que elas estão defendendo, o porquê elas estão defendendo. Porque sim, são as mães, são os pais delas, mas eu não sei até que ponto eles são ser políticos de fato, assim, né? Tem um argumento plausível de dizer assim, porque meu pai gosta de outro. Ok, mas como é que uma pessoa que se diz homofóbica vai entender aquela mensagem? Mas eles estão induzindo as crianças ao sensualismo. Então ele acha muito preocupante e muito delicado esse fato de abordar justamente com crianças, porque, como ele falou ali, pessoas de fora que são preconceituosas podem apontar, olha, ali estão induzindo as crianças a serem homossexuais, transexuais e, enfim. Sobre o post da Prefeitura de Pelotas, todos ficaram muito surpresos e chocados quando eu mostrei esse card. 2 entrevistadas, dos 7 no total, acreditam que foi uma boa ideia usar esse tratamento de choque para chamar a atenção da sociedade, mas elas também acreditam, assim como todo mundo, que essas palavras usadas, geralmente de forma pejorativa, podem colaborar para a disseminação do preconceito nas redes. A de Campo Bom foi uma percepção super neutra. Acredito que o story não traz nenhuma informação relevante para que justifique ele estar ali, sendo veiculado, mas o entrevistado ele considera que pelo menos eles postaram alguma coisa, né? Diferente da Prefeitura de Porto Alegre e Novo Hamburgo. Já a mais bem recebida foi a de São Leopoldo, a iniciativa deles. Acreditam que as ações concretas e reais são mais relevantes para melhorar a sociedade para o público e incluir de fato o público LGBT. Mas ainda assim, a maioria considera que a melhor peça, entre aspas, como a que mais impacta, é a da Prefeitura de Pelotas. Justamente por chamar mais atenção, porque isso daqui poderia passar muito despercebido. E principalmente porque foi voltado só para os trabalhadores da área de saúde, embora já seja uma grande coisa feita por parte da Prefeitura de São Leopoldo. Então, sobre representatividade nessas campanhas. Muitas vezes a comunidade LGBTQIA+ se torna somente GGGGG ou drag na mídia, com os outros integrantes sendo excluídos, conforme a entrevistada B pontua. E as entrevistadas FG dizem sentir falta de mulheres lésbicas que não são fetichizadas, principalmente em novelas, filmes, de pessoas transmasculinas, porque mulheres trans têm uma visibilidade, na visão delas, muito melhor e maior do que pessoas transmasculinas, que acabam passando super despercebido pelos nossos olhares. Também de pessoas pretas e gordas representando a comunidade, estampando essas campanhas para elas. E o que mais foi citado durante as entrevistas foi a presença de estereótipos que não representam a comunidade, segundo uma fala do Bortoleto, visto que a identidade da comunidade LGBT não é completamente compreendida, porque é muito complexo, é muito amplo, é muito singular ao mesmo tempo, por mais que seja uma comunidade, cada um tem as suas especialidades, o que acaba justificando que haja essa marginalização e estereotipação, mas não normaliza de maneira nenhuma. Então, na grande maioria dos entrevistados, não se viu representado nas campanhas analisadas. Considerações finais, então. Tem um distanciamento essas campanhas analisadas trazem um distanciamento da realidade.
da comunidade por causa dos estereótipos. A representatividade não é efetiva, visto que falta visibilidade de mulher lésbica, pessoas pretas, gordas, transmasculinas. Também as pessoas entrevistadas consideram que é necessário que as marcas sejam atentas ao que acontece na sociedade para poder se posicionar e demonstrar apoio com base nisso. E citaram como um bom exemplo as campanhas do Burger King. E, por fim, as campanhas veiculadas no Brasil ainda possuem brechas de vulnerabilidade nessa temática da LGBT. Por isso que a maioria delas acaba se passando como um pinkwashing, que é um apoio que não é bem um apoio, que fica ainda num limbo que se torna difícil de distinguir como pessoas leigas, integrantes da sociedade, se isso é ou não um apoio efetivo ou não. Limitações e sugestões dessa análise, em razão da pequena amostra de entrevistados e do espaço disponível, não foi possível ter uma visão mais ampla, mais abrangente dessa problematização toda, e ainda mais que as entrevistas no total com a comunidade é quase 10 horas de conteúdo gravado, né? Então é muita coisa para analisar e abordar num pequeno espaço. E também fica como sugestão para uma futura pesquisa abrangendo esse público de uma maneira mais ampliada, além de descobrir o que as marcas pensam sobre a representatividade, sobre o que as pessoas pensam da representatividade nas campanhas. E, enfim, era isso. Obrigado. Essa foi a minha pergunta. Vini, senta. E aí a gente vai poder, né? A gente vai participar de várias bancas, deu 23 minutos. Deve saber que a ideia das bancas são olhares, né? Que por mais que a gente tente orientar da melhor forma, a gente acaba muito envolvido no processo. Então, acho que são belas contribuições para que a gente possa, né, fazer essa reunião. E aí eu queria convidar, talvez inicialmente, né, a Adri, para fazer, porque ela é nossa super convidada. Então, Adri, por gentileza. Super convidada. Eu ia dizer, Maurício, começa ali, né? Não, o Maurício é um gênio, jamais ele mas eu me disse para ele, Maurício, por favor. Eu só validei uma coisa que ele já pensava. Legal. Obrigada, então, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a você. Vai te formar agora já, no meio do ano, ainda tem coisa pela frente? Tem mais algumas cadeirinhas pela frente. Legal. Vai tranquilo daí nas demais. Agradeço pelo convite, Simone, ti, e quero dizer que esse tema precisa ser discutido, precisa ser sempre olhado assim, com todo carinho por todos nós que trabalhamos com comunicação. Porque muitas vezes nós vamos errar ainda, né? Até a gente conseguir acertar o passo. E nesse tentar acertar, a gente vai tropeçar algumas vezes, mas é um caminho. Eu acho que precisa ser discutido e a geração que vem se formando está discutindo muito esse assunto, porque faz parte do seu dia a dia. E o que eu vejo é assim que, de verdade, eu acredito que tem uma mudança muito grande em curso e que a vida vai ser mais fácil para quem está nessa comunidade daqui para frente. Eu de verdade acredito nisso. Graças a vocês, aos estudos, às discussões que vocês conseguem fazer. Então, quero te parabenizar pela escolha do tema, por esse olhar sobre essas campanhas e pela discussão que tu propuseste junto a essas pessoas que foram as tuas entrevistadas. Eu tenho algumas perguntas e tenho algumas
algumas coisas que eu fui fazendo até enquanto eu estava lendo o teu trabalho. Por exemplo, assim, algumas coisas, deixa eu só falar algumas coisas com relação ao teu texto primeiro. Sim, tu vai ter que olhar de novo, vai ter que fazer uma revisão em alguns aspectos do texto ainda. Por exemplo, bem no início do teu artigo tem uma frase que começa assim: a sociedade tem sido motivo de grandes mudanças e continua. Não fica com muito sentido, então olha para ver qual é que é o sentido aí. Aí tem uma outra expressão que tu usas assim: dogmas retrógrados. Será que não são todos os dogmas? A gente precisaria colocar retrógrado? Nem sei, sabe? Fiquei me perguntando assim. Me veio essa. Na página 2 tem mais uma coisa que eu quero só te apontar aqui. Fala esses membros. Por isso, às vezes as palavras não é tão importante mais essa, porque ali no teu segundo parágrafo, tu diz assim: no Brasil do século XXI, essas mudanças nem sempre são bem vistas, muitas vezes até repudiadas por grupos sociais mais conservadores que insistem. O país é conhecido como um dos mais violentos e letais contra esses membros. É como se o Brasil fosse violento e letal contra os grupos sociais conservadores, entende? Então, isso é texto. Eu sei que eu entendi o que tu quis dizer, mas às vezes quando tu usa essas, tu tem que entender que tu tá te referindo à última coisa que tu citaste. Então, vale uma revisão para ficar bem direitinho, senão daqui a pouco a pessoa desavisada vai entender diferente. Passar mais informação, tá tudo? Então, e daí tem mais uma coisa, deixa eu só ver, eu apontei aqui, agora eu mandei a página. Sim, então antes tu estava falando sobre a violência, nessa mesma parte tu falando sobre a violência contra os membros então, da comunidade e tal, e daí logo abaixo tu diz assim: no âmbito da publicidade e da propaganda, essa mudança social de pensamento se mostra relevante e importante, como se a violência fosse relevante e importante. É texto, é só revisar e rever, porque não é que a tua ideia está errada, mas a forma que ela foi colocada pode gerar uma incompreensão do não é o que tu quer. Tenho certeza absoluta de que não é o que tu queres. Ok, eu vou deixar o Maurício falar a respeito do referencial teórico e vou te fazer alguns questionamentos relacionados à metodologia, tá? Até para entender e até para a gente perceber o que ainda precisa ser inserido ali como explicação para a gente compreender. Uma das coisas que eu senti falta foi o relato de como é que tu selecionaste as pessoas de todo esse universo. Então, provavelmente tu conhecia uma pessoa que conhecia outra, não? Então, esse relato de como foi que tu chegaste nessas 7 pessoas é importante dizer. Eu entrevistei os meus amigos, ou eu entrevistei as pessoas que me indicaram, ou uma foi indicando a outra, que a gente chama na técnica de amostragem a gente chama de bola de neve, que é um indica o outro, indica o outro, indica o outro. Então, isso é importante inserir aqui na tua metodologia para deixar mais redondinho. Foi legal que lá no final, quando tu apresentas as limitações do estudo, tu falas a respeito da regionalidade. Ficou bacana. E aí, claro que a gente começa a perceber, tem que ser uma galera daqui, mesmo que tu tenhas feito por videoconferência, a gente imagina que seja daqui, da região. Mas então seria legal, eu não sei se tu tens essa informação, de colocar de onde são essas pessoas, se tu tens ainda como resgatar ou se tu sabes de onde elas são. Eu senti falta também. E por que isso é importante? Porque, claro que pode ser que uma percepção de uma pessoa que está aqui em Novo Hamburgo seja muito diferente de uma pessoa que mora em outro lugar. Isso tu deixaste muito claro lá no final, que tu entende que é isso aí mesmo. A outra coisa que é interessante, aí foi bom que tu tenhas colocado o perfil das pessoas, o que elas fazem, porque assim, algumas questões também podem ser diferentes. Por exemplo, tem 3 mestrandos em processos e manifestações culturais. São pessoas que já têm uma graduação, tem pessoas que já estão com uma pós-graduação. Então, a visão sobre as coisas e a visão sobre essas peças, essa visão vai ser mais crítica talvez do que outras pessoas que não têm uma mesma formação, que não têm esse olhar mais crítico. Tudo isso interfere naquilo que tu tens como resultado do teu trabalho.
Eu senti falta de tu incluir o teu roteiro ser estruturado, não tá lá no final. Eu acho que é importante ter um roteiro para que tu não retoma as perguntas tão claramente. Tu tens lá as tuas áreas, tu estava falando sobre isso aqui, eu não sei se as perguntas foram feitas dessa maneira, mas é importante incluir lá no final. Uma dúvida bem crucial para mim, que me chamou a atenção, quando tu começas a fazer o relato das percepções, tu diz assim, os 7, 2 conheciam. Ok, mas aí só esses 2 falaram sobre essa peça, ou tu mostraste a peça para todo mundo. Eu achei interessante mostrar quantas pessoas foram impactadas pela peça na época que ela foi veiculada, né? Antes. Isso, antes da apresentação aqui. Tá, então a gente tem aqui nesse acompanhado, todo mundo falou sobre isso. Tá, mas então, isso também escreve isso. Olha, eu fiz as entrevistas e apresentei na hora da entrevista. Primeiro eu perguntei quem já conhecia e quem não conhecia, e depois eu apresentei a peça para que a pessoa pudesse ter condições de, a partir da sua percepção ali naquele momento, dizer alguma coisa. Eu me lembro de um estudo de uma amiga minha que ela estava nos Estados Unidos e ela fez uma pesquisa, isso também é cada coisa, mas era assim, a pesquisa dela era o que a repetição fazia com a cabeça das pessoas, o que as pessoas sentiam a partir da repetição. E ela encontrou na pesquisa dela que a pessoa tinha uma percepção uma primeira vez. E aí ela ficava veiculando. E aí a pessoa mudava de percepção lá na 10ª vez e tal. Então, assim, isso. Uma música, né, que a gente ouve, acha meio estranho, mas depois começa a Depois, mais ou menos a mesma coisa. Então, também pode ser que uma pessoa que não conhecia e teve uma vez, eu vi uma vez, teve uma sensação, talvez ela teria outras em outras oportunidades. Mas isso é outra pesquisa, eu continuava a falar. Mas acho importante incluir isso que tu apresentaste as peças para as pessoas. Ok. Ali quando tu falas na tua metodologia que tu vais usar a Pardã para tua análise, eu acho que tu não precisa te comprometer com isso, porque não foi assim, uma coisa estruturada, voltada para aquilo que a Pardã promove, embora tu tenhas elencado lá algumas categorias mais genéricas, mas eu não sei, acho que tu discute com a Simone se precisa mesmo, eu acho que não precisa, de verdade. Agora, assim, as questões, né, assim, que eu quero que tu fale um pouquinho. A primeira delas, eu vou dizer todas elas, e depois tu pode falar, tá? A primeira coisa que, lá na página 3, tu diz assim, ela falando da questão do Big Bang, deixa eu só achar aqui. Onde é que tá? Tu diz assim, lá no início da 3, tá falando, as mulheres adotam um discurso maquiado, de acordo com os fulanos, denominado encoste e traduz o comportamento das marcas que pretendem serviços como aliadas à comunidade, mas o que está por trás é majoritariamente interesse financeiro. Eu fico pensando assim, que vai ser interesse financeiro, vai ter sempre. Depois fica mais claro no teu texto que tu está chamando não, os autores falam, né, que o coaching tu está fazendo de conta, e aí o teu interesse é meramente financeiro. Mas eu fiquei pensando assim, que não é só nesse âmbito, no âmbito dessa comunidade, que por trás está o interesse financeiro. Porque se a gente vai pensar numa peça de Dia das Mães, de qualquer coisa, vai ter esse interesse financeiro. Sim, só que... Pode falar. É que, como mostrei ali o dado de que a comunidade se interessa mais, está disposta a pagar mais, construir mais marcas que realmente estejam dispostas a fazer alguma coisa, tipo, tomar essa luta junto e servir como um porta-voz para, tipo, precisamos de direitos. Sim, não comprar de outras que têm outro tipo de... Sim, também, inclusive. Não, eu entendi, mas é uma coisa que eu fiquei pensando assim, puxa, vai ter, né? Vai ter. Sim, vai ter. É inevitável. A gente trabalha com isso, acho que é necessário ter essa clareza de que sim, vai ter, mesmo aquela que está
Mesmo aquela que está engajada, ela vai ter um Vai querer interesse financeiro. Isso daí é o Pink Money. Tipo, aí é legal. Mas o Pink Washing daí é só o interesse financeiro, sem a questão da ajuda e da. Uma maquiagem, já até usa a palavra maquiagem e tal. E aí, uma coisa que eu também acharia que tu poderia trazer um pouquinho mais no teu artigo, em um momento em que tu dizes, e aqui também tu falas, né, da coisa do estereótipo, de como tem um excesso de estereótipos. Eu acho que seria interessante trabalhar um pouco em cima desses estereótipos. Quais são os estereótipos que a comunidade não quer que estejam ali? Porque isso, aí tem uma contribuição, aí alguém que não está dentro dessa comunidade consegue estar, olha só, isso aqui, o que a gente está fazendo não está legal. Eu acho que essa coisa dos estereótipos, você não fica só cuidado, porque tem estereótipos, eu quero um pouco mais, eu quero entender qual é o estereótipo que não deveria estar ali. Isso pode, não sei se eles chegaram a citar, se eles falaram. Eu acho que eu inclusive trouxe a fala do entrevistado C no artigo, que falava que uma dessas estereotipações fica mais gritante, tipo, de ser algo muito cômico, muito alegre e tudo mais. Certo. Tá, esse é um estereótipo, mas assim, tu falas que é assim, a sensação que a gente tem é que tá cheio de estereótipo, né? E que não tem nada que não seja estereótipo. E aí tem um momento em que tu diz assim que essas peças não captam uma verdadeira identidade, que tu mesmo disseste também, aqui até aqui na apresentação. Porque não dá, porque tem muitas identidades, porque, tem uma comunidade, mas cada um é um só. E aí também é uma questão complicada. Mas eu acho que seria interessante isso. E aí eu queria te ouvir, assim, quais são os estereótipos que tu pensas? Aí sai do que o grupo disse, que essas pessoas disseram, e assim, o que te levou a ter esse incômodo e se tem a ver com os estereótipos e quais estereótipos que eu diria, assim, tu aconselharia? Eu vou fazer um manual agora, galera, para vocês não cometerem esses erros. O que tu diria, assim, não use isso aqui? Como seria? Como é que eu abordaria isso? São estereótipos que eu falo ali, mas não é geralmente só como as marcas trouxeram, tipo, do que a sociedade trouxe também, sabe? Que nem a questão ali do polo, de tipo, é um carro que trouxe gays na propaganda, agora é um carro de gay, vai ter marcha ré. Nem todo gay dá marcha ré, entendeu? Nem todo gay, de fato, pode reproduzir, mas pode haver uma pessoa trans que é gay, que tem útero, ou podem adotar, podem continuar contribuindo como uma família para a sociedade, sabe? São esses tipos de estereótipos também que são apontados nas entrevistas. Mas que não aparecem nas peças, né? Que não aparecem nas peças, é muito mais a sociedade trazendo, né? Mas fica explícito também, que nem no Polo, tem uma das peças que traz o casal, tipo, escorado no carro, seu carro de fundo, e daí, tipo, um dos homens está parado e o outro está, tipo, dando um selinho nele com a perna levantada, sabe? Tipo, como se fosse para reforçar essa figura de que numa relação vai haver uma figura mais masculina e outra mais feminina, mas, tipo, isso não é um fato na comunidade. Também tem essa questão de ser caricato. Nem toda pessoa LGBT vai soltar purpurina por tudo. Não precisa fazer voz grossa, voz grave, voz fina. Tipo, fala com a voz que tem, entendeu? E também essa questão da drag queen também, para representar a comunidade. Que a arte drag por si só já é cheia de estereótipos, né? Estereótipos femininos. E glamour e coisa, extravaganza, mas que, como foi comprovado ali, não reflete no que a comunidade é. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim. Respondeste, sim. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Tá, obrigado, Adri. Maurício, por gentileza. Maravilha, obrigado.
Obrigado, Simone, obrigado pelo convite. Tá? Acho que o primeiro ponto a destacar, Vivi, até tomei a liberdade de ver hoje pela manhã o teu projeto final em TC1. Acho que é importante ressaltar assim, o teu crescimento em TC1 para TC2. Melhorou muito, assim. Terminou o TC1 lá meio sem pai nem mãe, assim, um projeto com uma ideia boa, mas muito marinho e superficial. Então, a gente tem de fato um artigo bem mais englobado, né? Não consigo perceber esse crescimento teórico da retórica, né? A gente vai manter essa proposta de tentar incorporar um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais de proteína na fundamentação, de ficar muito magrinho no início lá. Né? Então, é um processo bacana, sendo que o módulo 2, esse C2, na verdade, é uma coisa um pouco mais curta, né? Então, é menos tempo para fazer mais coisa. De fato, conseguiu fazer render bastante, assim, então, parabéns por esse motivo, tá? Cara, vou te dar a minha visão em relação ao teu produto ativo, assim, e ao que eu faria se eu fosse tu, tá? A gente sempre comenta com base no que os nossos olhos veem e de onde nossos pés pisam, assim, então, o que eu faria se eu fosse tu, né? Se tá errado, eu tô certo, só o que eu faria caso eu fosse tu, tá? Eu tenho visto, assim, nos últimos, talvez no último ano, assim, na mídia, não uma mídia acadêmica, científica, mídia de forma geral, assim, revista Exame, eu acompanho aquele perfil CNN Pop, né, que eu acho bacaninha, assim, CNN Pop, tá? Algum acréscimo na sigla, tá? Eu tenho visto LGBTQIAPN+, tá? Isso é uma coisa um pouquinho mais recente, desse conhecimento meu, assim, se daria para talvez alterar o teu trabalho para este formato com uma sigla maior, se é uma coisa incipiente que não mereça algum tipo de acréscimo, algo assim, mas me parece ser um acréscimo do momento, assim, eu estava na sigla anterior a este formato, então, não sei se é do teu conhecimento esse aumento, se... Sim, inclusive durante as entrevistas isso foi pontuado bastante, principalmente pela entrevistada B, que falava que, tipo, a comunidade perde muito tempo discutindo a sigla sobre o que vai ter, é a população, porque antes era GLS, daí GLBT, daí, mas as lésbicas não têm tanta visibilidade, então vamos botar o L na frente, LGBT. Tipo, a comunidade ia perder muito tempo com algo que é superficial, entre aspas, e não ia ter tempo, energia, disposição e pauta para abordar outras pautas também, né? Realmente mais importantes, como a inclusão, a questão da violência, das mortes, que no Brasil era o pioneiro pelo 4º ano seguido da comunidade LGBT. E não tem um consenso também sobre o que seria essa só um adendo, Vini. O Vini até a gente ia tirar o IA+, porque pela Associação Brasileira, né, eles estão usando LGBT+, tá? Então o P seria dos PANs, entende? Aí começa assim, o percentual. Aí eu disse, olha, vamos usar o IA+, porque ainda ele está sendo, inclusive, assim, desde Globo News e tal, quer dizer, nas matérias de maior, vamos dizer, abrangência, ainda está se usando, porque a gente até ia tirar. Já estão reduzindo também. Fora que o Magnus por si só já traz em todas essas outras também, para não precisar ficar uma sigla gigante, tem só LGBTQIA, tem mais gêneros e blá blá blá. Tá, te perguntei por desconhecimento meu mesmo, assim, até. Porque como eu acabei de ler, como eu falei, não é um documento formal, acadêmico, científico, é uma coisa mais pop mesmo, né? Bastante coisa legal que trouxe, assim, tá? Por exemplo, na tua timeline, em 1990 deixou de ser uma patologia, né? Cara, isso foi ontem, né? Faz 30 anos, até 90 era patologia. Isso é muito louco, isso é muito maluco, né? Faz pouquíssimo tempo que deixou de ser, então, de fato impactou. Então, isso foi uma timeline, assim, nesse sentido bacana, tá? Eu vou te apontar algumas coisas até para acrescentar o que a Ana já comentou, assim, já fui riscando coisas para tirar, assim, também, né? Por exemplo, tu traz no final, assim, bem no finalzinho, uma limitação, uma espécie de amostragem pequena, só 7 pessoas. Tu fez um aquário, né? Eu acho pequeno, assim, para um aquário, para mim, tu até pode tirar, porque para uma pesquisa qualitativa, 7 pessoas está tranquilo, tá? No aquário, o pesquisador que define enquanto são, né? Eu acho que muitas não tem porquê, eles começam a falar mais ou menos a mesma coisa, e poucas, tipo, 2 ou 3, pode parecer, assim, meio jornalismo e não tanto ciência, não tanto quanto jornal, mas produtos diferentes, né? Tá? Então acho que poderia tirar uma limitação, não é obrigado a ter uma limitação, pode manter, então provavelmente tiraria, tá? Por isso que eu também trouxe só as falas que mais se destacaram, mais destoaram aqui nos trechinhos dos vídeos, né?
Se eu não me parece que o número matemático mesmo do 7, não me parece um número pequeno com uma limitação do artigo, tá? O teu trabalho está todo assim naquele esqueleto formal do artigo de produto, assim, entender que uma receitinha de bolo pré-pronto, um parágrafo disso, daqui então está bem quadradinho, assim, que é uma coisa que eu costumo valorizar bastante bem, que eu acho importante, assim. Eu sou meio que um guardião desse esqueleto formal de artigo, então, por estar no muito artigo, eu achei bem elogiável isso, tá? Alguns detalhezinhos técnicos também, que botaram, assim, na tua intro, tu menciona só a campanha do polo, não menciona as outras, tu nem menciona que o polo vai ser um case analisado depois, então, depois que eu fui entendendo a análise, de fato ia analisar algumas campanhas especiais, inclusive a do polo, assim, então, ou tu menciona as demais ali na intro, ou tu tira do polo, que ficou meio um pouquinho solto, assim, pelo menos para mim, tá? Na tua sessão de método ali, tu começa ela conceituando os tipos de pesquisa, tipo, para o autor tal, pessoa. Cara, é um pressuposto que no artigo, o leitor de artigo já sabe o que é uma pesquisa exploratória, então tu conceituar segundo o autor, né? E tu faz isso várias vezes, exploratória, bibliográfica, então tu pode tirar, porque parece meio redundante, mas é mesmo um pouquinho bem enxuto. Já está enxuto, assim, mas não sei o teu conceito, tá? Segundo a Nova Freitas, sabe, não tem porquê, assim. Eu acho que dá para cortar, deixar um pouquinho mais objetivo, talvez, porque o artigo tem uma redação bem objetiva mesmo, tá? Eu até tinha uma preocupação, assim, porque geralmente esse perfil de trabalho eu já orientei alguns, né? Ou algumas vezes tem uma redação um pouco forte demais, né? Quase como uma redação um pouco militante. Não achei teu caso, tá? Achei que tu conseguiu transitar bem naquela linha tênue, assim, de não passar do muro, assim, que tu conseguiu te segurar, ou a orientadora te segurou, tá? Os dois, mas enfim, a redação nesse sentido, tá? Tem detalhes técnicos de português, que é uma língua meio complicada, difícil mesmo, mas em relação à conotação do texto, não achei que passou para mim, pelo menos está tranquilo, tá? Na tua sessão de método, para mim faltou uma coisa que depois eu vi que tu fez na análise, que é aquele quadro com o perfil dos entrevistados. Eu geralmente puxo pro método para apresentar a galera ali de cara, assim, acrescentando coisas do tipo que dia que foi a entrevista, quanto tempo durou, que é uma coisa que não tem na análise, só tem porque está lá. Então eu puxaria aquele quadro para a sessão de método, que parece mais sentido assim, para apresentar o teu público respondente. Porque eu não vou analisar tipo, aqueles dados do público específico, né? É mais para mostrar para ele. Eu vi que o passo a passo, o que tu fez, com quem tu fez, como tu fez. Eu resgato uma fala da Ada, assim, que eu achei importante te anotar também. É importante dizer por que tu pegou aquelas 7 pessoas. A gente geralmente chama de amostra de intencionalidade. Tipo assim, eu peguei os 7 porque eu quis pegar os 7, né? Não pegou assim, não botou os nomes de várias pessoas no saquinho, só pegou meio que a dedo, porque elas te ajudavam a responder o objetivo do trabalho. Então, eu acho que é importante constar, porque isso de fato interfere no teu resultado final, né? Se tu faz, por exemplo, a mesma entrevista com pessoas, talvez do PPG em administração, a resposta seria outra. O processo é outro perfil, então isso de fato impacta no produto final do artigo, tá? São detalhezinhos bem técnicos, mas acho importante para poder mencionar, tá? Na tua parte de análise, assim, te dizer o que eu acho, tá? Assim, me parece que tu fez, por exemplo, dois mini artigos numa análise só. A tua primeira sessão de análise tu analisa aspectos turistais com o teu olhar com vários autores da fundamentação. Isso daí já dá um artigo. Aí tu faz uma segunda subseção com base nas falas dos entrevistados, dos 7. Isso para mim já dá um outro artigo. Então me parece que tu, fiz uma metáfora, assim, tu tinha uma monografia grande, enorme, de 100 páginas, inclusive para encoxar um artigo assim. Então me parece que isso é uma coisa minha. Eu Maurício, assim, eu acho que são 2 trabalhos diferentes, dá para fazer o mesmo só, mas penso eu que só análise de peça já dá um trabalho. A análise de entrevista, que é uma quarta-feira que tu fez, é outro trabalho. Tá? Daqui a pouco tu pode, quando tu fatiou em 2 partes, talvez não te permite o limite máximo de páginas, que são as 25, aprofundar um pouquinho mais, porque tinha limitação matemática. Né? Então eu, se eu fosse tu, ou eu faria um trabalho só de análise ou um só de entrevistas, porque os 2 juntos não te permitiam, assim, talvez avançar demais, talvez ter ficado um pouco superficial. Tanto que na primeira sessão, tu resgata, na verdade, falas dos atores do comercial do polo, né? Que é uma coisa que cientificamente, assim, não me parece muito adequada. É bacana de ler, interessante, é legal, mas para o meio acadêmico científico não parece tão relevante. Isso que o Maurício acha, que eu gosto de ver se faz sentido ou não, tá?
E eu quero destacar, cara, outro exemplo, tá? Depois tu faz uma comparação, faz uma comparação da peça de Pelotas com a Prefeitura de Novo Hamburgo. Cara, isso para mim dá um outro ativo também. Tu consegue fazer, tu abre essa discussão e já encerra, ficou um pouquinho superficial. Isso para mim dá um ativo só disso. Tu analisar as peças de cada um, depois comparar elas entre elas, seria o terceiro ativo. Tá? Então, me parece ter vários bracinhos, assim, agora chegou com várias pedrinhas aí. Tá? Eu quero destacar uma fala que eu achei muito legal, cara, do estado ali, que eu acho que trouxe para o segundo vídeo ali, que é aquela questão da. Vai receber um dinheiro lá para aniversário para comprar bermuda. Vai comprar bermuda de yoga aí para ti. E a vendedora, que você pega a impressão que o teu texto passa, que a vendedora, quem sabe tu pega uma calça feminina para ver um clique nela. Cara, que coisa linda, essa vendedora merece um prêmio, que coisa linda que aconteceu. E ali eu acho que o meu texto, que é elogiado por esse científico, é bem humano também. Ele é científico, mas é humano, isso é importante também. A gente pode se permitir, assim, seguir os autores e tal, mas pode colocar na redação esse aspecto mais humano que eu acho muito legal de ressaltar também. Tá? Tem bastante detalhezinho técnico, depois eu tiro ali para o PDF ali, tá? Eu acho que para corroborar o que ela falou sobre a barbura, de fato eu faço uma barbura essencialmente em categorias teóricas, porque a análise de conteúdo, vários autores escreveram sobre isso. Tu pode pegar um autor um pouquinho mais soft, que não estabelece um modelo tão formal quanto a barbura, e te basear por essa autor um pouco mais simples. Ele mantém o trabalho igual, só muda a autora, é um caminho mais fácil. Porque a barbura pede para tu fazer vários passos, e de fato não faz o que a barbura promete. Eu sei que ela é meio citada assim a rodo, tá? No Brasil ela é fortíssima, né? No Brasil ela é pouquíssimo conhecida, mas tem vários autores com caminhos um pouco mais fáceis, então só muda o autor e tá tudo certo, vai caminho mais frequente, corrigir isso aí, tá? Cara, acho que de detalhezinho assim, tá? Que eu fui marcando, acho que é mais ou menos isso só. Eu tive que parabenizar novamente pelo trabalho, assim. Eu acho que é o tipo de trabalho que nós precisamos, tá? A gente vai ter esse estado geralmente na academia, que hoje nós estamos aqui, as coisas começam, esse tipo de trabalho é fundamental. Até para que a gente comece a aprender bastante, nós professores mesmo, porque tem bastante coisa para aprender também, né? Embora pesquisemos, estudemos, a gente pode se perder de vez em quando, falar o que não deve, é comum, tá? Isso aí a gente está sempre nesse looping de aprendizado, então, obrigado também, a gente aprende bastante com vocês alunos, tá? Obrigado mesmo. Então, tá, super obrigada. Bino, vou fazer depois as minhas considerações finais, e aí até. Como é que a gente está adiantado da hora? Então, assim, a trabalho só para eu conversar, deliberar, e depois a gente faz um fechamento bem legal. Bem,